Esclarecimentos quanto à oitiva do senhor Ibanez Rocha Barros Júnior, o advogado e ex-governador do Distrito Federal, convocado pelo requerimento 310 de 2026 do senador Alicendo Vieira. A convocação se deu por meio do envio de e-mail, correspondência e telegrama. Além disso, com apoio da Polícia Legislativa do Senado Federal, houve a tentativa de intimação do depoente em sua residência, porém o convocado não se encontrava em casa e nem havia quem pudesse recebê-lo. Por meio de decisão proferida na última sexta-feira, 3 de abril, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça, no âmbito da petição 15.556, ficou afastada a obrigatoriedade do comparecimento do depoente nos seguintes termos, aspas, ante o exposto, restando configurada pelo teor da justificativa apresentada pela comissão parlamentar para embasar a sua convocação, a condição de investigado do peticionante Ibanez Rocha Barros Júnior, e já tendo sido manifestada a objeção de sua defesa técnica, afasto a obrigatoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultativa, deixando a cargo do peticionário a decisão de comparecer ou não a CPI do crime organizado, fecha aspas, fala do ministro André Mendonça. Por fim, na defesa do convocado, por meio do e-mail enviado ontem, dia 6 de abril, comunicou que o senhor Ibanez não compareceria a essa reunião. Antes de conceder a palavra ao senhor André Garcia, que está aqui, a quem eu desde já mais uma vez agradeço o comparecimento, eu só queria mais uma vez aqui fazer a minha manifestação da forma como o Supremo Tribunal vem se manifestando com relação aos trabalhos da CPI do crime organizado. Eu sempre falei e sempre vou falar que nós vivemos num império em que a premissa constitucional do artigo 5º é que todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Só que no Brasil, uns são mais iguais que outros. Quando é para agir de forma contundente contra pobre e preto, vale tudo, as leis funcionam, o Código de Processo Penal funciona, o Código Penal funciona, lei de execução penal funciona, as instâncias, às vezes nem o pobre nem segunda instância vai, é transitado em julgado em primeira instância. Agora, quando a gente tenta fazer a apuração de qualquer conduta que envolva crimes de colarinho branco, crimes de sonegação fiscal, crimes contra a ordem tributária, crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculado, crimes envolvendo os agentes políticos, crimes envolvendo outros agentes de outros poderes, nós temos decisões que, com todo respeito, eu tenho que me curvar à decisão judicial, porque a decisão judicial não se discute, se cumpre, mas a advocacia do Senado está, eu, enquanto presidente, recorrendo de todas as decisões que, de alguma forma, vem inviabilizando, que é essa palavra que a população tem que saber. A população tem que entender que a CPI do crime organizado, ela está tentando com toda isenção e responsabilidade, tanto da parte do relator como da minha parte enquanto presidente e do vice-presidente senador Hamilton Mourão, que a gente apure. Olha, ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Agora, não é razoável que nós tenhamos aí, a gente aprova que numa comissão parlamentar de inquérito, oitiva de testemunha, o Supremo vem e fala, a testemunha não é obrigada a comparecer. Convocação, não é obrigada a comparecer. Transferência de sigilo, não é obrigado, invalida e não vai fornecer. Olha, então não quer que se apure? Por que não quer que se apure? É isso que tem que ser questionado. Quem nada deve, nada teme. Quem nada deve, nada teme. Eu sempre falo isso. Se me falasse assim, senador Contarati, o senhor autoriza a quebra do sigilo bancário do senhor? Pode pegar a quebra do meu sigilo bancário? Pode pegar. Porque eu vou lá falar, olha, eu recebo X como aposentado, como delegado de polícia, recebo como senador, essas são minhas fontes, essas são as receitas, e dali que sai. Agora, eu acho lamentável e eu acho isso uma afronta com a população brasileira. Porque é muito triste você ver e falar, e com todo respeito ao convidado que aqui está, porque eu fiz essa fala, a mesma fala eu fiz com o então ministro Ricardo Lewandowski. Eu falei, ministro, qual é o percentual da população carcerária no Brasil que hoje está cumprindo pena de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato? Você não tem. As cadeias estão lotadas com um segmento, com um recorte socioeconômico. E aí vale tudo. Aí a gente pode fazer, aí faz e acontece. A gente altera Código Penal, altera Código de Processo Penal, condução coercitiva, tá tudo bem. Agora, na hora que a gente tem, quando ousa condenar um político por corrupção, concede prisão domiciliar. Olha, as cadeias estão lotadas de pessoas com doenças, com comorbidades, com câncer, com HIV, com moléstias incuráveis, morrendo dentro do sistema prisional e não são concedidas prisão domiciliar. Mas no Brasil, uns são mais iguais que outros. Então, eu só quero fazer aqui o meu repúdio a qualquer decisão, com todo respeito, porque se eu não puder manifestar a minha contrariedade com relação a essas decisões que vêm viabilizando o trabalho da CPI, não há razão de ser. Nós temos, dentro de um amparo previsto na Constituição Federal, que é a CPI, um instrumento de minoria, e que nós temos aqui quantos senadores e senadoras de diversos espectros políticos partidários e que querem
querem apurar. Agora, nós estamos diante de uma das principais comissões parlamentares de inquérito, a comissão do crime organizado no país. E o que vem a ser crime organizado? Se não, o modus operandi que já se aperfeiçoou, que está impregnado em organizações que não é mais aquilo que era antigamente. Agora nós temos envolvimento de pessoas, de agentes públicos, agentes privados, instituições de todas as esferas, que tem que ser apurado. Então eu queria aqui só fazer essa manifestação de discordância dessas decisões que estão inviabilizando o trabalho da CPI do crime organizado. Com a palavra, o senador Alessandro Vieira.